agora, senão ele tá estressado demais, só tá vindo umas cachotadas nele. Vou mudar o assunto. Ontem a gente fez mostramos um retrospecto do São Paulo nos últimos 10 anos, jogando fora de casa. Uma tela. É. Os caras estão me xingando pra caramba, viu? Eu não ia nem falar, porque são pessoas mal educadas e grosseiras, porque eu nem sei. Mas quem fez aquela pesquisa, como é que chama a produção? É de um Twitter, @JogosSPFC. Pronto, seu Alexandre. E amiguinhos do Alexandre. Não precisa detonar. Tá aqui, o crédito é dele. Hoje nós fizemos... Ah, por causa daquele negócio do retrospecto do São Paulo? Eu xingando você por disso? Quantos jogos você fez aqueles 58? Não, como se eu tivesse feito, eu não sabia disso aí. Mas o que o cara falou? As estatísticas estão aí para ser feitas. Se esse rapaz, como é que chama? O Zé Canhão aí? Não, deixa eu falar isso. Se ele fez, pode ter certeza, meu filho, que pra gente colocar no ar, alguém da nossa equipe refez, checou. Não estou dizendo que a tua informação estava errada. Mas essas informações não tem dono, sabe? Desculpa, retrospecto de jogo não tem dono. Não tem dono, e outra. Você não se tivesse chegado aqui quer que seja replicado, cobre se tivesse chegado lá, o teu lá, teria colocado, amigo. Não sabia. Bom, mas a produção hoje fez o retrospecto, pra gente ter como um comparativo de 2009 pra cá, os jogos todos, fora e dentro. Os clássicos do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. E do meu mesmo. 2009 pra cá. Então vamos dar uma olhada aí. 10 anos. Vamos ver primeiro o Corinthians nesses de 2009 para cá. Foram 108 clássicos, tá? Foram 45 vitórias, 34 empates e 29 derrotas. O Corinthians teve de 2009 para cá 52% de aproveitamento. Lembrando, gente, isso é jogos em casa e fora de casa, tá? Deu mais, hein? Tá? E são jogos oficiais. Então, Florida Cup, essas coisas não entram. Então, o Corinthians tem 52%. Vamos lá. Vamos mudar a tela. Agora o Palmeiras. Foram 98 jogos, foram 34 vitórias, 26 empates, 38 derrotas, 43% surpreendente de aproveitamento. Mas tem que levar em conta também, essa época aí, o Parque Antártica fechou. Né? Não, e o Palmeiras teve de 2010 a 2014 times horrorosos. De 2016 para cá. Vamos lá, vamos pro próximo. Então tá aí vamos lá pro São Paulo. Foram 104 jogos, foram 28 vitórias, 26 empates, 50 derrotas. Então, isso que chama atenção. 35% de aproveitamento. E agora vamos ver o Santos, como é que foi? De 2009 para cá, 113 jogos, 49 vitórias, 25 empates, 39 derrotas e 51% de aproveitamento. O Corinthians é o melhor de todos com 52. Tem 2% a mais que o Santos. Não, tem um só. Um só, 52, 58. Ah, era 52, não é 53? Então, 1% é praticamente um empate técnico. Agora, chama a atenção... O São Paulo tem nesses anos todos 50 derrotas, é claro. Que chama mais atenção? O São Paulo 35% o que chama atenção é o São Paulo estar atrás do Palmeiras. Porque o São Paulo, nesses anos, ele teve... O São Paulo brigou 2 anos para não cair. Então, ele brigou 2 anos para não cair, Pascoal. Brigou 2 anos para não cair. Vamos lembrar de 2009 disso. até 2014... O Palmeiras caiu em 2014. Então, o Palmeiras caiu em 2014. O Palmeiras caiu em 2012. O Palmeiras brigou assim, praticamente caiu em 2014. Não caiu na última rodada, com o gol do Santos, etc e tal. O Palmeiras teve uma crise danada, não teve investimento, teve... problemas estruturais, não teve um estádio. Enfim, o Palmeiras foi quem teve a pior crise dos grandes, né? E mesmo assim, tem um retrospecto melhor que o do São Paulo, que não teve tão times ruins assim. Mesmo os times assim? Então, Flavinho, mas assim, rapidinho. Os times do São Paulo, de 2009 até 2014, que foi essa crise do Palmeiras, que é a virada em 2015, eram muito melhores. Eu acho que eram muito melhores. Eram muito melhores. O São Paulo, no papel, em relação ao Palmeiras, nessa época, tá? De 2009 a 2014, era muito mais time. Lembre que de 2009... Então é inexplicável isso. Aí você tem 15, 16, 17, Não, aí virou. Aí virou o jogo, Então são né? 4 anos claro. em que o Palmeiras cresce muito e o São Evidente. Paulo continua ruim. Exatamente. Continua estagnado. Por isso explica... O Palmeiras estava lá embaixo e subiu.
O São Paulo está numa linha. Lá medíocre, lá embaixo, mais abaixo. Mas o São Paulo, Pascoal, não pode ter um aproveitamento igual esse. Não pode ter 50% de derrota no... 50% não, 50 derrotas no... Mas acho que quase 50%. São 98. Quase 50%. Quase 50%. Põe a tela do São Paulo de novo, por favor. São 98 jogos, é isso? Põe aí, produção, do São Paulo primeiro. Vamos ver de novo. É porque chama atenção. Quase 35% de aproveitamento é muito pouco. Quase a metade de derrotas. É muito pouco. É muita coisa, gente. É muita coisa. Olha lá, 104 jogos, quase a metade. Mas é quase 50%. Quase 50%. E o São Paulo ganhou do Palmeiras nesses anos, no Pacaembu. Em 2012 ganhou em 2010 também. Mas esse retrospecto está muito atrelado aí ao fato de ser fora de casa, né? Não, é tudo. Então, mas aí que tá. O São Paulo ele tem um aproveitamento, se a gente desmembrar isso daí, o aproveitamento no Morumbi não é tão ruim quanto o aproveitamento fora de casa. Fora de casa é pior ainda. São Paulo fora de casa é ridículo. É ridículo e no Morumbi também não é grande coisa. Mas é melhor do que o aproveitamento fora de casa. Fora de casa, o São Paulo é praticamente um sparring. Gente, o negócio dele chama muito atenção. Ó, e tem uma vitória aí nisso daí, que eu me lembro muito bem, que aconteceu em 2011, que o Santos vai jogar a final do Mundial lá no Japão, Mundial lá no Japão. Ele entra com o time reserva contra o São Paulo em Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, e perde por 4-1. Sim. Você lembra desse jogo? Lembro. Jogou todo. Não porque jogou foram ninguém. Os clássicos na última rodada e aí direcionaram esse jogo. Mas também tem o Corinthians com o time todo reserva, campeão brasileiro, e enfiou 6 no São Paulo. Mas o Corinthians antes do Mundial perdeu do São Paulo também, que foi o jogo que o Tite falou que foi o jogo da virada. Que ele perdeu. O Corinthians jogou com o time C, era a última partida do Campeonato Brasileiro. Sim, não, mas jogou já. Não, a gente tá contando isso. Mas de algumas vitórias do São Paulo, dentre essas 28 aí, 26. Elas acontecem assim. Vitória 28. Entendeu? Acontece. Eu tava dando uma olhada outro dia no retrospecto, vendo o retrospecto de Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras? Acho que era isso, Santos e Palmeiras. Aí eu vi lá, em 1965, Palmeiras 7, Santos 1. Falei, caramba, eu não me lembro desse jogo. Aí eu fui ver, no mesmo dia, o Santos estava jogando a semifinal da Libertadores contra o Penharol. Botaram um time reserva. Mas tá lá na história, o Palmeiras jogou do Santos de 7-1. Tá lá na história. Aí você vai ver, não jogou ninguém. Porque na mesma noite o Santos estava jogando contra o Penharol em Montevidéu, pela semifinal da Libertadores. A burrice do futebol e vai pra história. Ela é histórica. E vai pra história. Tá lá na história. Que nesse jogo, Santos e São Paulo em Mogi das Cruzes, Mogi Mirim. Santos 1, São Paulo 4. Não jogou ninguém. Agora, time que precisa ser campeão precisa ganhar os clássicos. E coincidência ou não, quando foi o último título brasileiro de São Paulo? 2008. 2008. Nós pegamos 2009 pra cá. 8. De 2009 pra cá, que São Paulo não consegue ganhar clássicos, praticamente não ganha clássico, não ganha título. Foi ganhar só um título sul-americano que não teve clássico. Agora, campeonato... Em 2005 foi o último campeonato paulista. E os números do Santos são muito turbinados, eu acho, pela boa presença do Santos em campeonatos paulistas nos últimos anos. É o grande papão de títulos estaduais. O Santos... Por isso, essa é uma outra situação que promove e provoca no São Paulo o seguinte: quinta-feira o São Paulo passa a ter a obrigação de vitória contra o Guarani, né? Não tem esse negócio, o São Paulo vai jogar pensando na Libertadores. O jogo da Libertadores na semana que vem passa diretamente pelo jogo de quinta-feira contra o Guarani. Não ganha para ver contra o Guarani como é que vai chegar lá. É aquele negócio, vai empacotando a coisa, vai virando bola de neve. Vira bola de neve. E o próprio treinador de São Paulo, Jardine, sabe disso. Se tem hora para colocar o Hernandes para jogar, o Carlinhos Neves está lá, o Carlinhos Neves vou falar para você, o Carlinhos Neves é um monstro de preparador físico e sabe tudo disso aí. Então, se ele achar que tem condição de jogar, se ele analisar os números, os dados do Hernandes, bota para jogar, gente. Ele jogou lá na Florida Cup 2 partidas, dois tempos, né? Um tempo contra cada equipe. Mas, Pascoal, se os caras não estão colocando para jogar é porque estão com uma certa cautela, porque o fisiologista deve estar vendo que o preparo físico dele ainda não está adequado. O Hernandes, ele estava jogando num mercado que é pouco competitivo, que é o futebol chinês, e nem jogando ele estava. Então não dá pra gente se iludir com duas participações que ele tenha feito. Ele não jogava na China. Então, mas é que tá, exato. Não dá pra gente se iludir com uma situação que ele foi obrigado até entrar em campo lá nos Estados Unidos, porque tem aquela questão contratual, o time
quando vai para lá tem que levar os principais jogadores? Ou você acha que o departamento médico do São Paulo e fisiológico não gostaria de ter deixado o Hernanes no futebol brasileiro? Levaram para lá, Pascoal, justamente por ser uma exigência do Palmeiras. Peraí, vou fazer uma pergunta. O Reinaldo Prudente da Silva. Esse retrospecto ridículo do São Paulo em clássicos deve-se a quê, na opinião de vocês? Tremer em jogos grandes ou por elencos mal formados com jogadores pipoqueiros? Elencos mal formados, São Paulo. Trocas constantes de treinador, falta de planejamento da diretoria para não dar sequência a uma base. O São Paulo teve inúmeros problemas administrativos que se refletem, sim, nessa força em relação aos rivais. Agora, só corrigindo, aquele São Paulo e Corinthians 2012, antes da final do Mundial, o Corinthians jogou completo. Principal. Mas já tá com a cabeça longe, né? Não, tudo bem. Já tá com o passaporte no bolso. E o São Paulo jogou reserva, né? E tudo bem, não valia nada o jogo, o Corinthians com a cabeça no Mundial, mas foi o jogo que o Tite falou, esse jogo a gente não podia perder nunca, né? E aí ele vai e motiva o time para São Paulo. O Edemir Bacelar fala aqui, olha, o São Paulo quando tem... É uma teoria interessante. O São Paulo quando tem técnico, não tem elenco. Quando tem elenco, coloca um auxiliar que ainda não está preparado. Aí fica difícil. É uma teoria. Mas veja, essa é a atenção que vive o Jardine agora. Assim como o Palmeiras está mostrando para todo mundo como é que você tem que se planejar para uma temporada, o Flamengo nos últimos 2 anos mostrou para todo mundo que você não pode ter estagiário como técnico. Foi assim com o Zé Ricardo e foi assim com o Barbieri. E o São Paulo comete o mesmo erro. Eu posso quebrar a cara aqui. E o São Paulo ganhar a Libertadores com o Jardine, etc. Mas eu, se fosse o presidente do São Paulo, se fosse o Raí, eu jamais deixaria o Jardine ser técnico nesse time. Jamais. Ele não chegou nem a ser auxiliar técnico. Nada. Ele ficou 6 meses de auxiliar. O tempo suficiente para o Carille, todo mundo vai comparar com o Carille, foi auxiliar técnico do 10 anos. 10 anos. Então, eu acho precipitado mesmo. E a situação do Carille, o Flamengo... Ele pode ser o Jardine, pode... E torço muito para que seja o melhor técnico do mundo. Mas o Carille, quando ele é efetivado também no comando do Corinthians, é bom a gente sempre frisar que o Corinthians ele deu uma chance pro Carille naquele negócio. Tô dando a chance, mas não tem opção. Também. Foi mais a necessidade do que realmente a vontade da diretoria. Acabou. Porque o Carille ele tinha passado recentemente. O São Paulo tinha. Quem? O São Paulo ele foi atrás aí de alguns treinadores. É que o Abel ele acabou optando por ficar no Rio de Janeiro, mas o São Paulo tinha condição, inclusive financeira, de ir atrás de um cara talvez aí um pouco mais detalhado. Mas quem eram as opções? O São Paulo, pronto. O São Paulo que o Santos contratou era uma opção que o São Paulo poderia ter ido atrás. São Paulo foi atrás do Abel. Sim, mas eu optou por ficar no Rio de Janeiro. Então, mas o São Paulo tinha dinheiro. E a partir do momento que você vai atrás de Abel Braga, você sabe que custa caro. É o que eu falo. Se você não tem no mercado nacional, vá buscar fora. Mas vá buscar fora. Mas assim, deu tempo para o cara trabalhar. Nos últimos tempos, o São Paulo buscou 2, o Osório e o Baldo. Imagina se o São Paulo perde mais um treinador para a seleção. Só que em meio desses dois, o São Paulo vivia uma crise administrativa das piores, né? Agora, uma outra questão que explica o porquê de clássicos que são vencidos ou não, de planejamento. De 2009 até 2014, né? O Palmeiras foi um time que mudou, a cada ano mudava, contratava, crise, não tinha dinheiro, etc e tal, ou seja, você não tinha uma base. O São Paulo da mesma forma, sempre foi um time que teve um elenco por ano. Corinthians e Santos, que são os caras que moeram os clássicos recentemente, tiveram por muito tempo a mesma base. O Corinthians teve a mesma base de 2009 a praticamente 2016. O Santos teve a mesma base de 2010 até praticamente 2014. Então você pega times com o mesmo elenco, mais sólidos, trocando uma ou outra peça, fazendo, sabe, o mesmo planejamento de técnico, da forma de jogar bola. E isso faz uma diferença. Se você a cada ano, em relação aos seus rivais que estão fortes, você fica trocando e não consegue ter uma uniformidade de planejamento, você não vai conseguir jogar. Então a explicação foi essa. Por que de 2015, como o Flavinho trouxe a informação aqui, o Palmeiras, até agora, conseguiu ser um time mais forte? Porque ele tem uma ideia de jogo, tem um novo elenco, tem uma base sólida. O São Paulo não tem isso. É o único time que daqui pra frente só muda elenco a cada ano. Os outros mudaram muito pouco. Ou seja... Não é só elenco, é também na questão de técnico. Tudo. São Paulo muda. No Santos. Exato. E isso, acho que... 2 anos. Sedimentou um jeito de jogar. O jeito de jogar do Corinthians... O Muricy ficou quanto tempo no Santos? Um ano e meio? 2 anos, quase? Quase 2 anos. Então, também é muito tempo. Aí o estilo de jogar do Corinthians é o mesmo há bastante tempo. Há muito tempo. O Palmeiras tem a coisa da grana, que ajuda bastante e tal. O São Paulo pega os técnicos todos que mas o Palmeiras não perde jogador. O Palmeiras mantém o elenco. Ele trocou técnico. Ele trocou técnico pra caramba, mas... Mantém a base. Mantém a base. Tá bom.
mas o São Paulo contratou técnicos muito diferentes entre si. Assim, era cada um de um jeito, pô. Era o Balsa, que era um retranqueiro. O Osório, que era que o São Paulo muda o elenco radicalmente por ano, no meio do campeonato. Só recebi uma informação agora de um amigo aqui, muito obrigado. Que diz que o Paris Saint-Germain quer ser mesmo... O Hernanes deve participar de um tempo do jogo contra o Guarani e um tempo do jogo contra o São Bento no final de semana. Ótimo. Entendeu? Para chegar contra o Tajeres. Para chegar contra o Tajeres em condições de jogo. Mais ou menos legal. É exatamente isso que pensa a comissão técnica do São Paulo, de colocá-lo um tempo em cada jogo para ele poder ganhar condições de chegar... Ele sai jogando ou entra nele? Você não sabe. Vamos discutir isso aí. Mas eu imagino que ele fique no banco, o Guarani entre no segundo tempo. E deve começar contra o São Bento. Os caras cansados. São Paulo e Guarani foi aquela final agora, teve uma histórica de Paulista 86. Que brasileiro. Que meteram a mão no Guarani, aquele jogo lá. Aquele pênalti do João Paulo foi um escândalo. Wagner Basílio. Que bateu o pênalti. Bateu o último pênalti do São Paulo. Fizeram o Aragão? Aragão. Pô, aquele pênalti, não te falar, hein? Agora, o Éder Júnior, que não é o Éder Reis, ele fala aqui. Ô, Pascoal, um técnico com 37 títulos na base do São Paulo, não seria uma nova alternativa dar uma chance? Outra, Cuca seria também uma boa alternativa? Mas o Cuca estava com a cirurgia. O Cuca só, por orientação médica, só depois do meio do ano. técnico do São Paulo. Também acho. A orientação é que ele fique... O São Paulo espera o Cuca se recuperar e dar uma volta. O Jardine está aí como tampão. Você acha? Eu acho. E posso ser bem sincero, um feeling meu? Feelings, more than feelings. Entendi. Que se o São Paulo conseguir essa qualificação à fase de grupos, o Cuca já treina o São Paulo na fase de grupos. Não sei. Foi só uma pedinha na artéria. É engraçado isso, você fala assim, um feeling meu, vou botar, o São Paulo vai ter o Cuca na fase de grupo se passar pelo Tajeres. Não sei. Então você sabe ou não sabe? Aí fala do Mano, quando o Mano fala, eu vou falar um negócio que eu não concordo comigo mesmo. Então você não concorda dele. Você não concordou com você. Aí ele se janta. Não é informação. Óbvio que você falou, é feeling. Não, é feeling. Apenas um sentimento meu. Dormindo à noite? Não. A sensação... Cala a boca, cara. Doente, cara. Entendeu? Agora você foi mal também. Não. Quando ele fala as coisas, nem eu concordo comigo mesmo. Pascoal, não sei como dizer. É o feeling meu. Só um minuto. Acredito. Pipinho, você tem algum feeling? Eu pensei nisso à noite. O quê? Cala a boca. O que você pensou? Lençóis de seda no Cuca. Lençóis o quê? Pensou o quê? Não, você que tem lençóis de Eu tive um feeling. Eu pensei no Cuca. Mas é assumindo já o São Paulo que fala. Aí passei, olha, oi. Você é muito... Cala a boca, você que... Você que se enrola num lençol egípcio de 500 fios. Feeling. Entendeu? Você que compra maionese turca, essas coisas. Assiste um filme do Stallone, sei lá. Sabonete da Não, ele vê aquele filme do Creed. O São Paulo ele pode ter tropeçado, Pascoal, já no próprio objetivo dele, porque o São Paulo ele tinha a faca e o queijo na mão para entrar o ano passado já pelo Campeonato Brasileiro na fase de grupos. O São Paulo ele deixou escapar pelos dedos uma chance preciosa. Do Jardine, inclusive. Aí que tá. Aí chega aí, Flavinho, ano de 2019. O São Paulo prevendo que ele já praticamente teve um fiasco no Campeonato Brasileiro, não pelo fato de não pegar uma vaga para Libertadores, mas pegar essa vaga que antecede, é muito complicado, cara. Se você não tiver um time já ajeitadinho, com um treinador que tenha um lastro para segurar esse rojão, você pega numa dessa aí, se você Tajeres... Dizendo isso, você tá dizendo pro torcedor, se não passar pelo Tajeres, caiu o treinador. Mas é óbvio, Pascoal, eu não tô dizendo isso, eu tô afirmando isso, com todas as letras. Isso não é feeling. Não, isso não é feeling. Se numa dessa o Jardine tropeçar no Tajeres, aí eu tropeçar no próximo adversário, e ele não se classificar para a fase de grupos, a chance dele ser demitido é de 100%, cara. Ele não vai aguentar pressão, a torcida vai começar a pressionar, os conselheiros vão começar a pressionar. Então a diretoria do São Paulo tem culpa nisso também. Claro, tem culpa. Porque eles deveriam ter contratado um treinador para segurar esse rojão, cara. Arriscada, muito arriscado. A coisa mais arriscada. Eu acho que time grande não pode... Eu volto a dizer, esses caras não podem ganhar experiência em time grande. Esses caras têm que ganhar experiência em outro lugar. Eles podem dirigir times grandes no momento da vida deles, todo mundo foi igual. O Zé Ricardo, se ganhar um laço, virar um super treinador, pode voltar a dirigir o Flamengo. Claro. O Barbieri é a mesma coisa, mas não começar... É o que eu falei sempre. O Eduardo Batista no Palmeiras. Eu vou te falar. O Eduardo Batista no Palmeiras, o Roger no Palmeiras, também é um demonstrativo. Eu sou totalmente a favor de você dar chance para as pessoas. Sou totalmente a favor. Também. Totalmente. Até porque tem hora que a gente pede renovação e tem hora que a gente pede conservadorismo. Só que tem a hora de você fazer.
Tem a hora. O Corinthians, no caso, é um time que, com todos os problemas que pode ter, gente, mas é um time do século XXI que vai ganhar título. Sim. Mas a entrada até do treinador do Corinthians, do Carille, foi do emergencial. Tá bom. Não temos dinheiro, vai o Carille. Ele era um cara que já estava acostumado com aquela galera. Mas é um time que vai sendo campeão. Os problemas que o Corinthians tem nos anos não é por falta de título. Você pode. O problema do o Flamengo vive uma escassez de título também. Aí você vai lá, gasta. E por que viveu? E monta um time e pega um treinador que talvez não era o momento para aquilo. Se o Flamengo agora entra numa leva de 5 anos e ganhar tudo, igual o Corinthians ganhou, ele daqui a pouco vai falar, pô, entre alguém, é um outro clima. Isso vale pro São Paulo, que você está dizendo? Óbvio. O São Paulo vai lá e contratou o Pablo, que foi um jogador que teve um alto destaque esse ano. Uma contratação caríssima, que surpreendeu todo mundo. E tem jogado bem. A gente falava o seguinte, pô, o Pablo vai para fora. Contratou. Trouxe o Hernanes, que é o sonho de consumo de todos os torcedores do São Paulo. Já tinha aquele ali, o Everton, né? Trouxe o Everton, tem Diego Souza, tem Nenê, precisava outro goleiro, trouxeram um goleiro também, não é renomado, mas é um goleiro que muita gente queria. E aí eu não entendo isso, precisa ganhar título, tá na seca, tá mal nos clássicos. É isso que eu não consigo entender. Não era hora, na minha opinião, não era hora de você dar a chance pro cara. Aí o São Paulo volta a ganhar aqueles títulos todos, é outra história, chega num outro astral, aí tem num outro tranquilidade clima. Você acha que a pressão por resultados pode demitir rapidamente? Repito aqui, Corinthians foi lá e jogou contra o Guarani, perdeu. Não teve bafafá, não teve nada, olha o Carille, não sei o quê. O São Paulo perdeu pro Santos, que é normal, totalmente normal perder pro Santos no Pacaembu. Normal. Não é normal não dar um chute a gol. Isso não é normal. Aí já começa, pô, o Jardine, pô, cai contra o Tadjeres, pô, vai vir o Cuca. É isso. E você quer ver quando vai azedar? Porque o Nenê, ele não tá jogando mal. Ele jogou mal, assim como muitos jogadores do São Paulo na partida contra o Santos. Se o Hernani estiver bem, alguém precisa sair. Mas aí que tá. O Nenê hoje, ele não consegue fazer esse lado de campo. Se um dia ele já fez na carreira, hoje ele não consegue. Ele tem que jogar centralizado. E é a posição que o Hernanes vai jogar. Santos, ele foi pro lado. Então, mas é que tá, Pascoal. Ele foi para quebrar um galho em determinado momento. Era um negócio que fala, isso é isso. Porque aí o São Paulo ele abriu o Nenê na direita, o Everton ficou na esquerda e ficou centralizados ali. Os dois centroavantes que o São Paulo tem, tá certo? Ponto. Aí ficou o Diego Souza junto com o Pablo. Só que hoje, Pascoal, na realidade que o São Paulo vive, ele precisa ter um Elinho ali pelo lado de campo. Um jogador rápido, um Rojas ali pelo lado de campo. Ele não jogou bem. Um Birubiru. Eu sei que ele não jogou bem, mas é um jogador rápido, assim como na esquerda tem o Everton. O esquema do São Paulo é esse. O Nenê, ele vai sambar nesse time, mas porque o Hernanes, ele chega para ser titular. Mas é isso que eu falei, o Nenê também não jogou bem contra o Santos. Mas o Elinho contra o Santos... Não, mas eu não tô falando só do Elinho. Eu comparei ali um jogador rápido pelo lado de campo. Tem Elinho, tem Birubiru, tem o Rojas quando... Mas aí o Nenê saindo desse time, porque ele tem que sair, Pascoal. Porque imagina ele escalar um meio campo com Hudson e Jusilei, Nenê, Hernanes e Everton, ele mata o time do São Paulo. Eu falei que meu time joga com 2 vezes de 4. Só um parênteses aí também. São Paulo? Vocês viram o meu campo? Você é São Paulo? Peraí. Não, só pra não fugir o raciocínio. Você vai falar do Lisieiro, que eu também defendo a colocação dele ali no meio campo aí como titular. Você conta um dia pra mim fora do ar? Juro que eu não Mas, passar uma informação também que é boa e é quente. Vocês viram que no do São Paulo, por causa da mãe do Lisieiro? A mãe do Lisieiro, ela postou uma mensagem, cara, exigindo a titularidade do filho. Cara, o São Paulo... o São Paulo, ele postou... O São Paulo, ele postou uma foto... eu confundi, achei que era de novo, é verdade. Outra foi o Júnior Tavares. Foi quem falou que não ia jogar no Corinthians, né? Isso, exatamente. Onde é que é no Júnior Tavares? Ele tava na França, não tava? Ele foi pra França. Né? Tá emprestado lá. Então aconteceu o seguinte, o elenco do São Paulo, eles esticaram uma faixa ali pra falar a respeito do Holocausto e tudo mais. We remember. Sim. E a mãe do Lisieiro, ela pegou essa foto que o elenco segurava essa faixa e ela apagou ali o desenho, que tinha alguma frase que tinha, e colocou assim, #Lisieiro titular. E isso não caiu bem dentro do Conselho do São Paulo. Apesar de eu entender que a mãe do Lisieiro tem razão, ela tem razão, porque o Lisieiro hoje merece ser titular ao lado do Hudson no meio campo de São Paulo. Só que a mãe do jogador, quando ela toma esse partido e expõe isso publicamente, cara, ela ferra o cara. Ô, Pascoal, mesmo sem querer, ela ferra o cara. É atropelar o tempo. Às vezes você precisa dar um pouquinho de tempo. É igual a mãe do Jailson lá, sabe? A mãe do Júnior Tavares. A esposa do Denis. A tendência desse meu campo pro São Paulo, pra mim... Por isso que eu falo com a Rebeca, não se mete nas... Você escutou o que ele falou? Quem é a Rebeca?
Olha lá, o outro também tá falando, Benja. Não, pergunta ele. São dois. Nada, eu tô falando de São Paulo, ele falou Rebeca, não casou pra mim. Assim. Você que é muito louco, minha mãe tem um WhatsApp. Minha mãe mandou um WhatsApp pra mim agora. Vou barato, né? Vou barato. Minha mãe tem um WhatsApp. Trocando mensagem. Olha aí, não vai parar isso, vai até o fim do programa, é isso? Vai até o fim. Liga o amanhã, se ele vai estar no programa, ele vai estar se recuperando. Olha, o Marquinhos, ele manda uma mensagem no Twitter e eu interpretei. Ele não cita ninguém, mas eu li. O Júnior Tavares está na Sampdoria, tá? Pascoal. Tá na Sampdoria, pode ser. Que é pro Pascoal. Toma aqui, vamos lá. Ele não fala. Não fala, mas quando a mensagem ela vem meio subliminar, é sempre uma pancada do Pascoal, né? O Marquinhos, Marco Juliano 75. Pascoal. Senhor. Pascoal. Mas esse colocou Marquinhos, vai lá, Marquinhos, manda lá. Mas adianta ter técnico experiente que não sabe montar o time e estar atualizado com táticas e variações? Tem técnico aí que usa o mesmo esquema tático desde que começou a carreira. É porque você defende uns caras aí, às vezes. Verdade. Por isso que ele falou. Você defende uns caras que eu defendo? Não vou citar, porque eu não quero queimar ninguém. Mas você fala nos caras. E aí, ele te deu um tapa não de deu, Você acha conservador? Ele te deu nota tática. Eu acho até que eu sou. Eu acho se sai daquele negócio das duas linhas de quatro, ele xinga todo mundo. Você levou o nota tático do telespectador? Não, eu acho que... Mas eu gosto também de ver o time do Santos jogar com a nova, não é isso que ele falou. Nova postura tática. Não, é isso que ele falou. Eu gosto de ver, por exemplo, o time do Grêmio jogar o campeão da Libertadores da América, com a formação daquele time, com o jeito que tinha de jogar, que era bonito de ver. Do Fernando Diniz? Ainda não. Acho que está meio desconexo ainda. Precisa melhorar. Tem feito muitos gols, é verdade, esses 2 últimos jogos, mas é verdade também que existem muitos espaços. O Santos é bonito de ver jogar, mas existem espaços nas costas dos laterais do Santos, isso precisa ser corrigido. Ninguém se aproveitou disso nos jogos que o Santos disputou no campeonato. Então, existem formas de você analisar. O Palmeiras, por exemplo, mudou o estilo de jogo com a entrada de 2 jogadores abertos pelo lado do campo. Mais frequente, o Carlos Eduardo dá mais profundidade para o time do Palmeiras. Isso é bom para o centroavante. Então, são formas de jogar que às vezes o treinador muda. O Corinthians às vezes muda o jogo. Pode até jogar com 2 centroavantes, o Corinthians. Seria ótimo ver o Corinthians mudar. Depende do posicionamento. Ele vai jogar agora. Tem gente que acha que não pode